Oi, pessoal. Vamos aqui no Química para Todos. Hoje eu vou resolver uns exercícios sobre pH, ok? Então, a gente vai, na realidade, estudar pH, tá? Então, pH, na realidade, é o que? Produto iônico, né? Em relação ao hidrogênio, potencial hidrogeniônico, né? Então, sempre que a gente falar em pH, a gente vai estar falando de potencial hidrogeniônico, né? Ou seja, a quantidade de íons H+ presentes em solução. Então, o que a gente pode definir? Que pH é menos log da concentração de H+, ok? Isso é a definição de Sorensen sobre pH, como a gente vai fazer o cálculo para potencial hidrogeniônico. Ou seja, a concentração de H+, ela é o quê? Ela é inversamente proporcional, né, ao pH. Quanto maior o pH, menor a concentração, né? Quanto maior o pH, menor a concentração de íons H+, mais ácida é a solução. Lembrando que, na escala de pH eu tenho o quê? Eu tenho a escala de pH onde ela vai de 0 a 14, passando pelo 7. De 0 a 7 eu tenho soluções ácidas, aproximadamente 7 eu tenho neutras e de 7 a 14 eu tenho soluções básicas ou alcalinas, perfeito? Então é só a gente lembrar isso que eu falei para vocês. Quanto menor a concentração de H+, eu tenho o quê? Maior é o valor do pH. Se eu tenho muito H+, eu vou ter o quê? pH bem ácido, bem na faixa ácida, certinho? E o contrário também é válido. Então vamos começar então com pH para ácidos e bases fortes. Porque a gente tem também, pH para ácidos e bases fracas. Então a gente vai começar a resolver exercício hoje, vai fazer um apanhadinho aí para pH de ácidos e bases fortes segundo Arrhenius, tá bom? Ácido e base segundo Arrhenius. Então vamos lá, vamos colocar aqui exercícios. Primeiro, calcule o pH para dois pontinhos, item A, HCl 0,1 mol por litro, tá? Que é a concentração. Sempre que eu tiver concentração de H+, como a gente está vendo aqui na fórmula de Sorensen, eu vou ter o quê? A molaridade, que é mol por litro, perfeito? Então, como que eu vou calcular o pH? Eu sei que o HCl é um ácido de Arrhenius forte, tá? Então, tudo que eu coloco na água de HCl, ele vai ionizar, né? Vai se transformar em íons, H+, mais Cl-, aquoso, né? Porque os H+, e os cloretos vão ficar em volta, das moléculas de água, perfeito? Então, se eu coloquei 0,1 mol por litro, que é o exercício que está falando, como eu tenho 1 para 1 no balanceamento, 1H, 1H, 1Cl, 1Cl, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,1 mol por litro de H+, e 0,1 mol por litro de Cl-. Mas o que me interessa na realidade é o que? Para calcular o pH é a concentração molar de íons H+, perfeito? Então, eu já tenho aqui, como é um ácido forte, tudo que eu coloquei, aproximadamente tudo, 99,9% vai se ionizar. Então, eu tenho H+, 0,1 mol por litro.
Então, vamos lá, vamos calcular o pH. pH é igual menos, segundo Sorensen, menos log da concentração molar de íons H+, tá? Então, pH é igual menos log, qual é a concentração aqui? 0,1. 0,1. Então, pH é igual menos log 0,1 é 10 a menos 1 mol por litro, perfeito? E resolvendo matematicamente isso, menos com menos vai dar mais, porque não tem pH negativo, né? Ele lembra que a gente viu na escala, ele varia de 0 a 14. Log vai dar o quê? Log de 10 a menos 1, pH igual a 1. Perfeito? Então, o que significa, pessoal? Significa o seguinte, que a solução de ácido clorídrico é uma solução muito ácida, na concentração de 0,1 mol por litro, tá? Então, o pH é super ácido, ele tá bem aqui, né, na fila, ó, na escala, né, perdão. Ele tá na escala bem próximo de 0. Então, a solução de HCl é super ácida, porque ele é um ácido forte, né? Solução é super ácida. Então, assim eu calculo para ácidos fortes, perfeito? Sempre colocando o ácido na água, fazendo a ionização e balanceando para descobrir a concentração de H+, que é o que interessa quando a gente joga na fórmula de Sorensen, para descobrir o valor do pH. Perfeito? Bom, vamos então fazer o segundo exercício, que é em relação a bases fortes, tá? Então, vamos lá. Segundo exercício, ok? Então, B, bases fortes. Eu falei o A, agora eu vou fazer o B. Então, vamos lá, vamos colocar CaOH2, hidróxido de cálcio, perfeito? Então, isso é uma base segundo Arrhenius. Então, o que a gente faz? Coloca a base na água, ioniza, vai formar o quê? O positivo, esse 2 sobe, né? E a hidroxila é menos 1, né? Porque vem do cálcio aqui 1, menos 1. Então, eu vou ter cálcio mais 2 aquoso, mais OH menos aquoso, ionizada. Vamos balancear? Vamos lá. Um cálcio aqui, aqui 1, esquece as cargas. Eu tenho 2 hidroxilas aqui, coloco 2 aqui. Então, ficou 1 para 2. Hidróxido de cálcio, vamos colocar na concentração também de 0,1 mol por litro. Ele quer saber o valor do pH dessa solução. Perfeito? Então, vamos lá. Se ele é 0,1 mol por litro, quando eu coloquei em água é 1 para 1, ficou 0,1 mol por litro. E de hidroxila ficou o quê? 2 vezes 0,1, que vai dar 0,2 mol por litro. Então, eu tenho essa concentração de íons hidroxilas nessa solução de hidróxido de cálcio 0,1 mol por litro, por causa da proporção 1 para 1 para 2. Como eu vou calcular o pH? Eu não posso jogar direto na fórmula pH igual a fórmula de Sorensen menos log da concentração molar de íons H+. Por quê? Porque eu tenho a concentração de íons hidroxilas. Então, eu vou jogar na fórmula do pOH primeiro. Vou descobrir a concentração, vou descobrir o pOH primeiro através da concentração dos íons hidroxilas que eu tirei da base segundo Arrhenius. Então, como é que ficou? pOH é igual menos log de 0,2 vai dar o quê? pOH é igual a 2. Calculando matematicamente. Não é pH, é pOH, mas ele quer o pH. Então, como é que eu faço para determinar o pH? Eu vou jogar na seguinte formulinha. pH
mais pOH é igual a 14, porque lembra, a escala de pH ela vai até 14, porque o produto iônico da água é 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus. Então, eu posso considerar pH, mas pOH é igual a 14. Como eu tenho o valor do pOH aqui de cima, que é 2, ó, tá? Então, fica simples para calcular o pH. pH fica 14 menos 2. Quanto que dá o pH? 12. Então, essa solução de hidróxido de cálcio, ela tem um pH 12, perfeito? Ou seja, uma solução básica ou alcalina, bem básica alcalina, porque o hidróxido de cálcio é uma base forte, tá? Então, ela vai dar o quê? Vai dar um pH bem básico em água, perfeito, pessoal? Então, ok. Então, a gente já resolveu os exercícios de ácidos e bases fortes. Lembrando que sempre que aqui, ó, quando eu tenho duas hidroxilas, eu tenho que acertar o balanceamento aqui por duas. E automaticamente eu vou ter que multiplicar esse 2 pela concentração, o que difere do exercício anterior, que era 1 para 1 para 1. Certinho? Então é simples assim para resolver problemas para cálculo de pH envolvendo ácidos e bases fortes, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aproveite, né, para estudar um pouquinho de pH. E também definir que o pH ele aparece em várias situações do nosso cotidiano. Por isso que ele é super importante, tanto para processos seletivos, vestibulares, concursos, né? Porque ele aparece demais no nosso cotidiano, perfeito? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí para mim e até o próximo vídeo com Química para Todos.